Para Aquário, 2 de janeiro de 2026 não é apenas o início de um novo ano. É um momento em que surge a sensação de que algo finalmente está se encaixando. Talvez você tenha vivido por muito tempo com a impressão de que se esforça mais do que recebe, de que caminha não em linha reta, mas como se estivesse lutando contra o vento, de que muita coisa depende da fé, e não dos resultados. E, ao mesmo tempo, você não reclamava. Aquarianos raramente reclamam. Você está acostumado a ser forte interiormente, mesmo que por fora tudo pareça calmo. Mas o dia 2 de janeiro traz uma condição diferente. Não uma explosão emocional, nem uma alegria repentina, mas uma compreensão profunda e serena. De agora em diante, será diferente. O destino não faz gestos repentinos, ele se revela gradualmente. E é neste dia que você começa a senti-lo. Aquário é um signo que muitas vezes está à frente do seu tempo. Você enxerga mais longe, sente mais profundamente, pensa de forma mais abrangente. Por isso, sua vida nem sempre é simples. Enquanto outros vivem seguindo roteiros pré-estabelecidos, você busca significado. Busca a verdade. Busca o seu lugar. O dia 2 de janeiro é como um reconhecimento desse caminho. Você pode perceber que a tensão interna está diminuindo, que perguntas que por muito tempo não tiveram resposta param de atormentá-lo. Não porque uma resposta foi encontrada, mas porque surge a confiança no processo. Este é um sinal muito importante. O destino raramente fala com o Aquário de forma direta. Ele se comunica através de sentimentos, da intuição, da sensação de estar no caminho certo. Mesmo que nem tudo esteja claro ainda, o dia 2 de janeiro fortalece exatamente esse sentimento. De repente, você entende que não quer mais lutar pelo seu lugar, não quer provar nada, não quer dar explicações, simplesmente começa a ser você mesmo. E quando o Aquário para de se ajustar, a vida começa a se ajustar a ele. Isso pode se manifestar de diferentes maneiras, por meio de ofertas inesperadas, por meio de novos pensamentos, pela sensação de que os limites antigos não funcionam mais. Mas o principal acontece dentro de você. Você começa a se libertar do medo de que tudo dê errado. Você começa a confiar em si mesmo, no seu caminho, na sua intuição. Para Aquário, o dia 2 de janeiro de 2026 é um dia em que o destino parece dizer: eu te vejo. Lembro-me de tudo o que você passou e agora estou me voltando para você. Isso não significa que tudo ficará perfeito, mas sim que você deixará de nadar contra a corrente. Você poderá sentir alívio, como se um peso que carregava há muito tempo começasse a se dissolver. E é a partir desse sentimento que uma nova etapa se inicia. Aquário, neste período, torna-se especialmente sensível a sinais, palavras, coincidências e impulsos internos. É importante não ter pressa, não exigir decisões instantâneas de si mesmo, mas simplesmente escutar. O dia 2 de janeiro não é o início de uma corrida, é uma mudança de direção. E você já sentiu isso. Após 2 de janeiro, Aquário começa a perceber que os antigos limites já não exercem tanta força sobre você. Não porque tenham desaparecido instantaneamente, mas porque você deixa de acreditar no poder que eles tinham sobre você. Antes, muita coisa na vida parecia um ciclo vicioso. Uma situação repetitiva. Pessoas que seguiam os mesmos padrões, circunstâncias em que você parecia bater de frente com uma parede invisível. O dia 2 de janeiro inicia um processo em que essa parede começa a se dissolver. Você pode notar que os medos familiares perdem a intensidade. O que antes te assustava já não te paralisa. O que te impedia de avançar começa a ser visto como experiência, não como uma sentença de prisão perpétua. Este é um momento importante para Aquário, porque você costuma viver no futuro, pensar à frente, considerar opções. E às vezes, exatamente isso te impede de dar um passo. O dia 2 de janeiro é como te trazer de volta ao presente. Aqui e agora, você para de esperar pelas condições perfeitas, para de adiar as coisas, para de duvidar do seu direito de escolher o que é melhor. E o destino responde a esse estado. Você pode encontrar novas oportunidades, não necessariamente grandes. Às vezes, são pequenos, mas precisos indícios. Uma conversa que acontece no momento certo, uma ideia que de repente se torna clara, uma oferta que você não teria notado antes, mas agora vê um sinal nela. Aquário começa a sentir exatamente para onde seu caminho está se encaminhando. Não pela lógica,
mas por uma sensação de acerto. É como um acordo interno. Quando não há excitação, mas há confiança. Quando não há ruído, mas há apoio. Após 2 de janeiro, você poderá notar que as pessoas ao seu redor também estão mudando. Algumas se afastam, outras deixam de ser importantes, e outras, pelo contrário, começam a desempenhar um papel significativo. Isso não é aleatório. Quando o destino se desenrola em sua direção, primeiro ele libera espaço, remove o que é desnecessário, para que o novo possa entrar sem resistência. E aqui é importante não se apegar ao passado. Não por medo, não por hábito, não por senso de dever. Aquário sabe como desapegar, mas às vezes o faz de forma brusca. E agora é preciso algo diferente. Um desapego calmo e consciente. O dia 2 de janeiro ensina você a confiar no processo sem extremos, sem decisões repentinas, sem autodestruição. Você pode sentir que mais liberdade surge dentro de você, não externamente, mas internamente. Você para de se explicar, para de dar desculpas, para de ser conveniente. E é nesse momento que a vida começa a responder. O destino não exige esforço de Aquário. Exige honestidade. Honestidade consigo mesmo, com seus desejos, com seus limites. E quando essa honestidade surge, você de repente percebe que não está mais à margem da sua própria vida. O dia 2 de janeiro marca o início do ritmo natural de Aquário. Não de forma rápida, mas com segurança, esse ritmo conduz ao que realmente lhe pertence. Após essa data, Aquário começa a sentir mudanças nos relacionamentos e no ambiente ao seu redor de forma particularmente intensa. Não porque as pessoas mudem repentinamente, mas porque você está mudando. Antes, talvez houvesse a sensação de não ser totalmente compreendido, de estar trilhando seu próprio caminho, e nem sempre havia ao seu lado pessoas que acompanhassem o mesmo ritmo. Aquarianos frequentemente sentem essa solidão, não externa, mas interna. Mesmo quando há pessoas por perto, mesmo quando há comunicação, o dia 2 de janeiro gradualmente dissolve esse sentimento. Você começa a sentir apoio onde antes não o percebia. Às vezes é uma pessoa, às vezes uma frase inesperada, às vezes apenas a sensação de ser ouvido. O destino se desdobra a seu favor por meio do alinhamento, quando aqueles que não exigem que você seja conveniente, que não tentam moldá-lo, que aceitam sua profundidade sem explicações, começam a aparecer ao seu redor. Pode ser um novo conhecido ou alguém do passado que, de repente, começa a te entender de forma diferente. Mas o principal é que você não está mais tentando conquistar a proximidade. Depois de 2 de janeiro, Aquário para de se apegar a quem não está pronto para caminhar ao seu lado, e faz isso sem dor, sem drama, sem sentimento de perda, porque a clareza chega. É melhor caminhar sozinho do que não ser você mesmo. E é nesse momento que a solidão desaparece. Você começa a sentir uma conexão com a vida, com o processo, com o que está acontecendo. Neste período, Aquário torna-se especialmente sensível à honestidade. Você não tolera a falsidade porque se tornou mais forte, mas porque, por dentro, se tornou mais puro. Você pode notar que as conversas se aprofundam, as conexões se tornam mais rápidas, porém de melhor qualidade, o círculo social menor, mas mais confiável. E este é um sinal direto de que o destino está realmente se desdobrando a seu favor, pois ele sempre muda primeiro as pessoas ao seu redor e, depois, os acontecimentos. O dia 2 de janeiro também afeta a sua atitude em relação à intimidade. Você deixa de ter medo de ser você mesmo, para de esconder seus pensamentos, para de suavizar as arestas. E, de uma forma surpreendente, é exatamente isso que atrai. As pessoas começam a reagir a você de forma diferente, com mais respeito, mais interesse, mais atenção. Não porque você esteja se esforçando, mas porque você não está mais se escondendo. Aquário, neste período, deixa de se sentir um estranho. Você entende que sua diferença não é uma falha, mas sim um guia. O dia 2 de janeiro é como solidificar esse conhecimento. Você não busca mais a confirmação do seu valor. Você simplesmente vive a partir dele. E quando isso acontece, o destino começa a responder através das pessoas. O apoio chega silenciosamente, gentilmente, mas no momento certo. Você não sente mais que está carregando tudo sozinho. Sente que o caminho está se tornando compartilhado. E essa é uma mudança muito importante. Após 2 de janeiro,
Aquário começa a ter uma mudança de atitude em relação ao trabalho, dinheiro e propósito. Não de forma brusca. Não por meio de avanços externos, mas sim por meio de uma clareza interna. Antes, você talvez duvidasse se estava fazendo o suficiente. Será que estava direcionando sua energia para o caminho certo? Suas expectativas eram justificadas? Às vezes, parecia que você estava no caminho certo, mas muito lentamente. O dia 2 de janeiro alivia essa tensão suavemente. Você começa a enxergar seu valor não por meio da comparação, mas por meio da contribuição, por meio do que você traz para o mundo. Aquário é um signo de ideias e significado. É importante para você entender por que faz o que faz. E se o significado se perde, até mesmo a renda mais estável deixa de trazer alegria. Após 2 de janeiro, surge a sensação de que você não está mais disposto a se contentar com menos. Você pode sentir o desejo de mudar seu formato de trabalho, revisar metas, abrir mão do que não reflete seu verdadeiro eu. E isso não é um capricho, é amadurecimento. O destino se desdobra a seu favor exatamente quando você para de aceitar menos do que sente por dentro. Você começa a se relacionar com o dinheiro de uma maneira diferente. Não como prova de sucesso, mas como energia que deve corresponder à sua contribuição. Neste período, é especialmente importante para Aquário confiar em seu próprio valor, não se desvalorizar, não concordar por medo, não permanecer onde está apertado há muito tempo. O dia 2 de janeiro parece sugerir: seu tempo não é barato, suas ideias não são aleatórias. Seu caminho tem significado. Você pode notar pensamentos sobre uma nova direção surgindo, nem sempre totalmente formados. Às vezes é apenas a sensação de que as coisas podem ser diferentes. Não há necessidade de pressa para tomar decisões. É importante ouvir. O destino raramente empurra Aquário à força. Ele guia pela intuição, por impulsos silenciosos, porém persistentes. Depois de 2 de janeiro, você começa a sentir que merece mais, não porque chegou a hora, mas porque você cresceu. E isso se reflete nas pequenas coisas, em como você fala de si mesmo, como você nomeia seu trabalho, como você define seus limites. Você para de se desculpar por seus desejos, para de explicar por que algo é importante para você, e o mundo começa a se ajustar. Neste período, Aquário se torna especialmente preciso em suas escolhas. Você não se dispersa mais, não se agarra a tudo, não aceita compromissos que o esgotam. E é exatamente isso que atrai oportunidades, porque quando uma pessoa conhece seu valor, a vida responde com alinhamento. O dia 2 de janeiro inicia esse processo não instantaneamente, mas a longo prazo. Você sai do modo de espera e entra no modo de sintonia com seu propósito. E este é um passo muito importante no caminho onde o destino realmente começa a caminhar ao seu lado, e não contra você. Após o dia 2 de janeiro, Aquário começa a sentir uma liberdade interior que antes parecia bloqueada por dúvidas. Não uma permissividade externa, mas a liberdade de ser você mesmo, sem o constante controle interno. Antes, você costumava se perguntar: estou fazendo a coisa certa? Pensei o suficiente? Vou me arrepender depois? Aquarianos tendem a pensar vários passos à frente. Essa é a sua força, mas às vezes se torna um freio. O dia 2 de janeiro muda essa condição. Você começa a entender que um erro não é uma ameaça, faz parte do caminho. E mesmo que algo dê errado, você saberá lidar com a situação. Esse conhecimento não vem da lógica. Vem da experiência, da maturidade interior. O destino se desenrola a seu favor exatamente no momento em que você deixa de ter medo de dar um passo em falso. Você se permite agir não perfeitamente, mas honestamente. Depois de 2 de janeiro, surge a sensação de que você não precisa controlar tudo para que a vida seja estável. Você começa a confiar em si mesmo, em suas decisões, em seus sentimentos, e isso traz um alívio incrível. Aquário, nesse período, deixa de viver olhando para trás, para erros passados, para a opinião dos outros, para possíveis cenários. Você parece sair de uma prisão interna da qual nem sequer se dava conta há muito tempo. Isso se reflete em suas ações. Você toma decisões mais rapidamente, aceita novas ideias com mais facilidade e rejeita com mais simplicidade o que não lhe agrada. E tudo isso acontece sem aspereza. Você não está destruindo, você está escolhendo.
O dia 2 de janeiro oferece a Aquário uma rara oportunidade de começar a agir por interesse, não por medo. Você pode perceber que quer tentar, explorar e aprender novamente. O que antes parecia arriscado agora é visto como experiência. Você não se rótula mais, não se divide entre bem-sucedido e mal-sucedido. Você simplesmente vive. E esse estado atrai muito a sorte, porque o destino ama aqueles que não se encaixam em padrões. Depois de 2 de janeiro, Aquário se torna mais corajoso, não externamente, mas internamente. Você se permite querer mais, ir aonde é interessante, escolher não o que é familiar, mas o que é real. E mesmo que o caminho ainda não esteja totalmente claro, você sente o principal, não tem mais medo de ir. Este é o momento em que o destino para de testar e começa a apoiar. Após 2 de janeiro, Aquário começa a perceber o que pode ter passado despercebido. Não porque o mundo mude instantaneamente, mas porque sua atenção se transforma. O destino raramente fala diretamente. Ele se comunica por meio de detalhes, coincidências e momentos que repentinamente te surpreendem. E é nesse período que Aquário se torna especialmente sensível a esses sinais. Você pode notar que os mesmos temas começam a se repetir. As mesmas palavras são ouvidas de pessoas diferentes. Os mesmos pensamentos surgem em momentos diferentes. As mesmas ideias parecem te seguir. Isso não é aleatório. Após 2 de janeiro, o destino começa a mostrar a direção com cuidado, não pressionando, não forçando, mas oferecendo. É importante não tirar conclusões precipitadas. Os sinais não exigem decisões instantâneas. Eles exigem atenção. Aquário sabe analisar, mas agora a análise dá lugar ao sentimento. Você começa a sentir o que ressoa e o que não ressoa. Isso pode ser uma oferta inesperada, um encontro que deixa uma marca positiva ou uma informação que aparece no momento certo. Às vezes, o destino se comunica por meio de atrasos, pausas e coisas que repentinamente não dão certo. E isso também é um sinal. Após 2 de janeiro, Aquário deixa de encarar atrasos como fracassos. Você passa a vê-los como proteção contra o desnecessário e prematuro, contra o que não lhe pertence. Essa é uma mudança muito importante. Você não apressa mais os acontecimentos, não força a vida a se adequar às suas expectativas. Você permite que o processo se desenrole. E nisso surge uma calma incrível. O destino começa a responder com mais clareza. Quando você não grita, é mais fácil ouvir. Você pode sentir que algumas decisões amadurecem por si mesmas, sem luta interna, sem dúvidas. E se antes você ficava dividido entre opções por muito tempo, agora a escolha se torna mais simples. Não porque haja menos opções, mas porque você sabe o que lhe convém. O dia 2 de janeiro fortalece a intuição de Aquário, mas não a torna ansiosa. Ela se torna calma e precisa. Você não busca mais sinais em cada passo. Percebe apenas aqueles que são realmente importantes, e isso o protege de ruídos desnecessários. Após 2 de janeiro, o destino pode lhe proporcionar vários momentos-chave, não necessariamente estrondosos, mas muito precisos. É importante estar aberto a elas, não esperar por um milagre, mas estar pronto para aceitá-las se vierem. Aquário, nesse estado, para de duvidar de si mesmo. Você entende que, mesmo que algo não esteja claro agora, com o tempo tudo se encaixará, e esse conhecimento traz estabilidade. Você não tem mais pressa de saber tudo de uma vez. Você permite que a vida se revele gradualmente. E é exatamente assim que o destino se desenrola a seu favor. Para Aquário, 2 de janeiro de 2026 não é um lampejo, nem uma promessa de felicidade instantânea. É um acordo. Um acordo consigo mesmo, com o seu caminho, com a forma como a sua vida está se desenrolando. Você entra neste dia sem pressa, sem resistência interna, com a sensação de que não precisa mais lutar contra a realidade para estar no seu lugar. O destino não muda da noite para o dia, mas em 2 de janeiro a sua atitude em relação a ele muda. Você deixa de perceber o que acontece como um teste e começa a sentir apoio. Esta é uma diferença sutil, mas muito importante. Aquário pode viver em modo de espera por muito tempo, aguardando que tudo fique mais claro, que um sinal apareça, que uma confirmação chegue. O dia 2 de janeiro mostra que a confirmação já está aí, está dentro de você. Você não duvida mais do seu direito de ir aonde se sente atraído. Você não precisa mais justificar os seus desejos.
Você para de explicar por que algo é importante para você. E neste momento, a vida começa a responder de forma suave e precisa. Você pode não presenciar eventos impactantes, mas sentirá o principal: uma calma interior que lhe faltava há muito tempo. Este estado não precisa de provas. Simplesmente é. Você começa a confiar que tudo se encaixa no tempo certo, que as pausas têm significado, que os atrasos fazem parte do caminho, não um desvio dele. Aquário, neste momento, deixa de estar em oposição ao destino. Vocês passam a estar do mesmo lado. E isso se sente em tudo. Nas decisões, nas palavras, na forma como você encara o futuro. O dia 2 de janeiro é como firmar um novo acordo interno. Você não apressa a vida, e a vida para de te prender. É muito importante manter esse sentimento, não acelerá-lo com expectativas, não testá-lo com dúvidas, simplesmente permitir que seja. Se quiser fortalecer esse estado, escreva uma frase curta nos comentários. Por exemplo, eu aceito meu caminho ou eu confio no destino. Às vezes, as palavras ajudam uma decisão interna a se estabilizar. Apoie este vídeo se você se identificou com ele. Que o dia 2 de janeiro se torne para Aquário não um dia de mudanças bruscas, mas um dia a partir do qual o destino realmente começa a caminhar ao seu lado. Você não está mais contra a corrente. Você está caminhando em sua própria direção.